jovempan.com.br. Reinaldo Azevedo, Patrick Santos, Vitor La Regina e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Começando para todo o Brasil, Reginaldão, mais uma edição de Os Pingos nos Is. A partir de agora, informação, os principais assuntos do dia e a melhor análise. Os Pingos nos Is já está aí, no seu rádio. Opinião, hora de colocar os Pingos nos Is. Bom, então vamos botar os Pingos nos Is. Neste dia razoavelmente frio. Ah, não, tá frio, 18 graus. Eu acho que tá um pouco mais do que isso. Não, tô discordando também dessa temperatura. Eu vou começar a vir com boa noite, Patrick Santos. Boa noite. Boa noite, Vitor La Regina. Vou começar a vir com o termômetro, Reginaldo. Sim. Aí a hora que eu tô ali na Joaquim Angente, põe, vejo e falo. Porque eu discordo. Você podia falar a sua temperatura, né? Minha temperatura corporal é de 37, a minha tá 38. Pra 60 pra cima. O negócio, ó, pega na mãozinha, tá vendo que quente? Aí, opa. Pode vir quente. Ô, Reginaldo, eu tô triste, meninos, tô triste, Vitor, tô triste. Tô triste. Inconsolável mesmo. Eu estou à beira de cair no choro. O que aconteceu? A Dilma Rousseff prometeu encontrar o Suplicy faz 2 anos. Reginaldo, 2 anos. Eu falei assim, vou te encontrar, Suplicy. E aí, faz 2 anos, finalmente ela tinha marcado com o Suplicy. Ela adiou. E não deu nenhuma data. Que isso, Reginaldo? 2 anos. 2 anos. E ele tem um assunto para discutir com ela muito importante, que é uma coisa nova na carreira dele, que chama renda mínima. O projeto do renda mínima, Reginaldo. A presidente... Veja, o Brasil, inclusive, está numa situação boa para discutir renda mínima, porque está sobrando dinheiro. Sim. Né? Hoje mesmo, Levi, nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem aqui, né, meninos, o negócio do superávit, que foi reduzido. Ô, Levi, é sobrando dinheiro. E o renda mínima é um projeto interessante, que eu já disse, reitero aqui. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Aqueles coitados que estão lá, tem gente que está dormindo na Paulista, vai receber. Nós vamos receber. Opa. E o Ike Batista vai receber. Também? É, isso. Vai receber também. Né? O Lehman também vai receber. Né? Quando eu estiver no Brasil. Né? Talvez ele peça, mande para a Suíça. Empreiteiro vai receber Empreiteiro vai receber. Todo mundo vai receber, o Lula vai receber. Não é um plano bom? Ótimo. Assim que fala, todo mundo tem direito igual. É estupefaciente, como eu gosto de dizer, né? E ele queria discutir isso com a Dilma. E aí ele falou assim, não, presidente, a Dilma falou, não, vem falar comigo. Faz 2 anos. Aí adiou, Reginaldo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Só não pode demorar muito. Não pode demorar muito. Não, eu até acho que isso é campanha eleitoral subliminar, porque as campanhas eleitorais, elas hoje têm caminhos novos. Sim, perfeito. Né? O Suplicy, até as pedras, sabe, que vai se candidatar a vereador. Pra né? puxar voto. Vai pra puxar voto e tal, e ele tem aquele jeito, digamos, singular que ele tem de ser, atrai muita gente. É um jeito singular, né, você é de admitir. Não existe outro. Atrai muita gente, as pessoas ficam com peninha. Erro, hein? Porque ele não. Ele Nada, né? de bobo, como se diz 2 cordas, ele só tem um andado. Ele não é, não. Ele calcula direitinho esse gênero que ele faz, assim e tal. E aí, quando a Dilma tá por baixo. Dilma tá por baixo, tá ruim. Como se dizia quando eu era criança, tá mais por fora do que dedão de franciscano. Não é isso? Então tá por fora, dedão de franciscano por causa da sandália, né? O dedão tá sempre à mostra. Então a Dilma tá ruim, tá mal. Essa eu não conhecia, não. Não conhece? Essa não chegou Será que ele não inventou agora isso aí, não? Não. É mesmo, de 2 cordas? Mais por fora que dedão de franciscano? Não é daqui já. Não, mas você não tinha nem nascido, menino. Não, você, tá bom. Nem seu pai acho que tinha tido a primeira experiência sexual. É muito... Lá atrás, quando eu era criança. Que idade tem seu pai? Ele é mais velho que você. Mais velho que eu? Mas então é uma criança ainda. Ô, Reginaldo, a Dilma tá por baixo. Quando fala que ela não recebe o Suplicy, aí as pessoas falam, coitado do Suplicy, e votam nele. Né? Precisa parar de dar voto pra coitado, viu, gente? Precisa parar de dar voto pra malvado, pra coitado,
Pra pobrista. Pobrista quer assim, eu fui tão pobrinho, tá bom pra mim. Gente que começa com isso tá querendo bater sua carteira. Eu vou fazer aqui meu editorial. Em parte é o comentário que eu fiz de manhã, mas é que o assunto continua importante. Tudo bem, Reginaldo. Luiz Inácio Lula da Silva participou ontem, segunda-feira, da conferência Novos Desafios da Democracia, promovida pelo instituto que leva seu nome e pelas fundações Friedrich Ebert e Perseu Abramo. O convidado de honra da mesa foi Felipe González, nós falamos disso ontem, o primeiro-ministro da Espanha, aquele que Nicolás Maduro botou para correr lá da Venezuela. O Nicolás Maduro, que é amigo do Lula. Mas não vou falar disso agora. O chefão petista, Reginaldo, o Lula, resolveu ensaiar um discurso de autocrítica em nome do PT. Só que esse discurso de autocrítica, Reginaldo, é falso. Na verdade, esse discurso de autocrítica é só um elogio em boca própria e um esforço para se descolar do governo Dilma e para tentar se candidatar à presidência em 2018. O Lula agora está nessa, não tenho nada com isso. Não fui eu que fiz. Foi. Foi sim. E eu tô lá no blog dizendo assim, toma que o filho é teu, meu filho. Vai cuidar. Não estava previsto, Reginaldo, que o Lula falasse, mas o falastrão, o que é falar? Ele disse que eu sou um blogueiro falastrão. O que é uma pessoa falastrona? É uma pessoa que fala muito. Isso no sentido literal. Mas também é gente assim que não é tão convicta das coisas e tal. Eu suponho que a meu respeito ele tá falando porque eu falo muito. Não porque eu não tenho convicção. Eu acho que ele é duplamente falastrão. Primeiro, ele fala demais. E segundo, as suas convicções são frouxas. Não estava previsto que ele falasse, mas o falastrão não resistiu e discursou 2 vezes. Em uma delas, voltou a pregar a regulamentação da mídia. Falei disso ontem. O homem não tem cura. No evento que chegou a se dizer 2 vezes cansado, ele disse que ele está cansado. A aparência, aliás, dele está cansadinha. O Lula, eu mandei você ir cozinhar coelho. Vai descansar, filho. Já chegou lá, já fez, teve 8 anos de mandato. Não é pra que essa obsessão, Reginaldo? Né? Desapega, né? Põe lá, Lula, põe a sua biografia nesses sites de venda, de troca, sabe? Desapega, como é que chama? LX, sei lá o quê. Desapega. Não é merchandising não, tá? Mas se o LX quiser anunciar, pode anunciar, mas não é merchandising. Aqui. Aí disse o Lula o seguinte, eu sinceramente não sei se o defeito é nosso, ele tá falando do PT, se o defeito é do governo. Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. Eu lembro como é que a gente acreditava no sonho, como é que a gente chorava quando a gente falava. Hoje a gente só pensa em cargo, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa em ser eleito, ninguém mais quer trabalhar de graça. E afirmou que o partido precisa de uma revolução. Eu achei engraçado que quando ele falou, hoje ninguém mais quer trabalhar de graça, algumas pessoas ensaiaram aplauso, mas bem pouquinho. Porque, de fato, ninguém mais quer trabalhar de graça no PT. Né? Até porque esse negócio de trabalhar de graça também. Né? Agora, o que eu acho engraçado, Reginaldo, antes que eu continue, que diz assim, antes a gente tinha utopia. Quem diz que ter utopia é bom? A palavra utopia, ok. Se é uma coisa que distingue partidos de esquerda, de conservadores, como o tio Rei, é a utopia. Nós não temos utopia. Os conservadores, graças a Deus, não têm utopia. Sabe o que quer dizer utopia, Reginaldo? Sabe o que quer dizer literalmente utopia? Momento cultural. Lugar nenhum. Atopos, vem do grego atopos, lugar nenhum. O que é utopia? É um lugar nenhum. É que o Thomas Mauros escreveu o livro Utopia, né? Que vale a pena ser lido, tá? Então, olha, tô dando uma dica aqui. Vale a pena. Dois momentos culturais. Momento cultural. Leia a Utopia do Thomas Mauros. Agora, a Utopia do Thomas Mauros, o lugar ideal, a ilha ideal, só que não era tão boa assim, tinha escravidão lá. Tinha escravidão. Tudo bem que ele escreveu, cada homem escreve influenciado pelo seu tempo. Mas todos os partidos que investiram na utopia mataram em penca. Conservadores não têm utopia, conservadores querem resolver problemas no curto prazo, no máximo no médio prazo. Nós queremos que a sociedade chegue... Nós não queremos que a sociedade chegue a lugar nenhum. Queremos que as pessoas sejam livres para produzir, para se desenvolver. É isso. Né? Não tem, vamos fazer... Os utopistas querem fazer reengenharia social.
O comunismo é utópico, no pior sentido. O fascismo é utópico, no pior sentido. Hã? E são teorias totalitárias. A democracia não é utópica. A democracia é um regime de administração da realidade. Só isso. E o liberalismo também, que é a parte econômica. Quanta coisa se aprende aqui. Eu fico fascinado. Eu fico fascinado que se possa dizer isso no rádio, sabia? Antes não se falava isso no rádio. Você ia falar, rádio ninguém ouve, as pessoas são ignorantes. Não os ouvintes dos Pingos nos Is. Mas o Lula não ficou... Tá bonita essa camisa hoje, hein, Patrick Santos? Nova, quente aniversário. Muito bem. Mas, atenção, o Lula não ficou por aí, não. Cantando as próprias glórias, lembrou que quando era presidente, realizaram-se 74 conferências com os movimentos sociais. E é claro que nessa hora ele fazia uma crítica indireta a Dilma. Ele estava criticando a Dilma. Com aquela capacidade de ser grandiloquente sobre o nada, pregou a necessidade de repensar as esquerdas e, pasmem, o socialismo. Enquanto... Olha, ô Reginaldo, agora que nós já sabemos que o Brahma, é o apelido dele lá, entre os empreiteiros, ficava andando de avião pra cima e pra baixo com o empreiteiro, ninguém sabia, mas agora eu já sei. Ele está fazendo o quê? Pensando no socialismo, junto com os empreiteiros. Porque se há gente socialista no Brasil, comunista mesmo é empreiteiro. É ou não é, Reginaldo? Tenha santa paciência. Agora, ele criticou a Dilma. A Dilma hoje falou a respeito. Hoje, terça-feira, ela falou a respeito. Uma falinha, vai lá. O que ela disse, Reginaldo? Olha, eu acho que todo mundo tem direito de criticar, mais ainda o presidente Lula. Até porque ele é muito criticado, né, gente, por vocês. Tchau. Sobra sempre pra nós. Vocês repararam? Sobra sempre pra jornalista. Muito criticado por nós? O presidente Lula é muito criticado pelo Joaquim Levy, minha filha. Pelo seu ministro da Fazenda. Na prática é. Ou não tá desfazendo tudo que se fez, inclusive no governo Lula? Por nós, ele é muito criticado por auxiliares da Dilma. Ô Dilma, olha, eu não serviria, o ouvinte, saiba o seguinte, tem um jargão jornalista que se chama quebra-queixo. Entrevista quebra-queixo. Quebra-queixo, sabe, ouvinte, quando fica aquele mando de repórter enlouquecido, enfiando o microfone na cara do entrevistado, ninguém entende nada. E a pessoa fica lá e fala o que quer também. Isso se chama quebra-queixo. Creio eu que a alusão seja o risco que há de quebrar efetivamente o queixo do sujeito com o microfone. Acho que é isso, né? E eu não serviria para quebra-queixo. Porque se eu tô lá e a presidente diz isso, ele é muito criticado, né, gente? Inclusive por vocês. Eu emendo. E pelos seus ministros. Porque hoje, se você quer ouvir falar mal do Lula, basta encostar em alguns ministros da Dilma. Inclusive do PT. Quer ver eu arrumar uma confusão aqui? E chega um desmentido daqui a pouco. Você quer ouvir falar mal do Lula? Encosta no Mercadante. E ele vai falar mal do Lula. Como por vocês? É ou não é, Mercadante? Você quer ouvir falar mal do Mercadante? Encoste no Lula. E ele vai falar mal do Mercadante. Que papo é esse por vocês? Por vocês uma ova. Por mim também. Eu pego a minha parte. Eu critico mesmo. E daí? Tô no meu direito. Tô no meus direitos. Né, Reginaldo? Agora, inclusive por vocês. Não vem que não tem, não. Aqui. O Lula quer tirar o corpo fora, Reginaldo. Quando diz não saber se o erro é nosso, do PT, ou do governo, é evidente que está tentando se descolar da crise e da gestão Dilma, pensando exclusivamente no seu futuro político. Apesar de se dizer cansado. Nada disso. Tanto a obra como a filha pertence a Lula. Dilma é aquela que ele escolheu para sucedê-lo. Mas os desastres que estão dados não são obra exclusiva da companheira. Eles começaram a ser gestados nos 8 anos de mandato do poderoso chefão. Vamos exemplificar? Eu exemplifico, para não ficar na adjetivação. Foi ele que aproveitou uma janela de fantástico crescimento da China e elevação formidável das commodities brasileiras para erigir um modelo ancorado puramente no consumo, que tinha como substrato a explosão de gastos públicos, uma política de elevação de salários acima da produtividade e de contínua desindustrialização. Foi ele ou não foi ele que fez isso? Foi. Foi Lula quem demonizou as privatizações, gerando um formidável atraso na infraestrutura, e que interditou o debate político, opondo nós,
que é a turma dele, a eles, que é qualquer um que não reze pela cartilha escatológica do petismo. E o que fez Dilma, Reginaldo? Ela deu continuidade ao modelo. Seu erro adicional foi não mudar de rumo quando as circunstâncias já eram outras, com a China crescendo muito menos e as commodities despencando. É nesse ponto que ela, tendo como operador o inefável Guido Mantega, opta por bobagens novas para tentar cobrir os rombos produzidos pelas antigas. Populismo tarifário, desonerações seletivas, compressão de preço dos combustíveis, contribuindo para levar a Petrobras à lona. E tudo isso, note-se, sem reduzir os gastos. Nós vamos falar daqui a pouco de superávit primário. Ao contrário, os gênios, a Dilma e o Mantega, decidiram expandir os gastos, Reginaldo, muito especialmente em 2013 e 2014, que era ano eleitoral. O Lula não sabe se o erro é do PT ou do governo Dilma? Ora, meu senhor, o erro é seu. Tome que a obra é sua. Tome que a filha, destinada a ser a mãe do Brasil, a Dilmãe, também é tua. É sua. Ó, essa expressão Dilmãe, ela me causa engulho. Dilmãe, além do que é um trocadilho infame. Né, Reginaldo? Trocadilho. A pessoa que não faz trocadilho deveria ser fulminada por um raio. Que nem Deus fazia com o onanista antes. Sabe o que é onanista, né? É gente que se masturba, né? Deus fulminava na hora. Não podia ficar jogando semente fora. Deus chega lá... Eu faria isso com quem faz trocadilho. Né? O Machado de Assis tem horror a trocadilho, eu também tenho. Né? Lula está tentando deixar a sucessora pendurada na brocha, como, aliás, venho advertindo aqui há tempos. É claro que em circunstâncias normais ela deveria, por exemplo, ter vetado o fim do fator previdenciário sem apresentar alternativa nenhuma. Mas foi pressionada, inclusive, por seu criador. A proposta que está na MP do governo continua a quebrar a Previdência. Continua. E o Felipe Gonzalez, volta a ele, Reginaldo, coitado, deve ter ficado espantado. Em primeiro lugar, veio para um seminário sobre democracia e teve de se haver com um chororô sobre questões da economia interna do PT. E depois foi obrigado a ouvir o Paulo Okamoto, já tratei disso aqui ontem, a confundir democracia com o onanismo, justamente, já que ele definiu a democracia como um exercício solitário de pensar. Não, isso não é democracia. E teve de ouvir o Okamoto dizer também que as redes sociais complicam a democracia. E, finalmente, o Lula a fazer a defesa do Saddam Hussein. Lula fez a defesa do Saddam Hussein. Olha aqui! Lula está errado, é claro. O PT não está velho, Reginaldo. O PT está morto. Hashtag pronto falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Quando eu digo que tá morto, de novo, essa variação de voz é porque eu tomei uma aguinha. Né? Então dá aquela... Quando eu digo que tá morto, evidentemente morto como projeto hegemônico a dominar toda a sociedade. É claro que tá aí, tem prefeito, né? Pode até ganhar a próxima eleição. Mas aquele partido que queria dominar tudo, fazer a reforma, mandar em todo mundo... morreu. Acabou. Como dizia Nerds da Capitinga. Morreu. É isso aí, eu cito Thomas Morris, mas também cito Nerds da Capitinga. Não vem que não tem, não. A esquerdinha chique que ouve o programa só pra malhar, sabe, pelo menos de ouvir falar, quem foi Thomas Morris, porque também não leu. Porque quando eu chamo pro pau pra discutir, foge. Porque não leu. Eu li e tenho memória boa. Cito o trecho, se preciso. Mas não sabe que é Nerds da Capitinga. E aí se descola do povo. Eu tô com o povo. Candidato a quê? A nada. Apenas a fazer o melhor programa do rádio brasileiro e a liderar. E fazemos o melhor programa do rádio brasileiro e lideramos. E lideramos, sabe por quê, Reginaldo? Porque nós fazemos para quem esse programa? Animadão, hein? Tá animado, Reginaldo? O ouvinte não sabe, mas tem um Reginaldo, vídeo aqui que separa a coordenação. Depois eu vou fazer uma foto no intervalo, vamos botar? Fazer uma foto. E deu pra ver o Reginaldo daqui. Reginaldo. Aqui, nós temos esse programa pra você que tem um smartphone, que é um sujeito smart, entra lá na Play Store, baixa o Viber, entra no nosso grupo, digita 567070. E em seguida você... manda a sua mensagem. Como? Ou no teclado ou no microfone. Se for o teclado? É texto. E se for o microfone? É voz. Muito bem. Tem mensagem aí, não? Boa noite, Reinaldo, Patrick, Reginaldo, Vitor.
Só queria dizer que esse Lula devia se botar mais no lugar dele, porque do jeito que ele fala besteira, eu acho que nem eleição para síndico ele ganha mais. Valeu pelo programa, valeu por informar e continue assim. Bruno Dobkovski, de Guarulhos, São Paulo. Obrigado, querido Bruno. Ó, no meu prédio não ganha. Ah, é? Eleição para Perde síndico, pro Lula? Tim Maia? Mas de jeito nenhum. Não, perde para o espírito do Tim Maia. Porque, olha, o espírito do Tim Maia está aqui. Chama o síndico! Tim Maia. Não, perde. O que mais, Reginaldo? Aqui é o Lucas de Poste Caldas, Minas Gerais. E eu gostaria de dizer que Pimentel no governo do estado dos outros é refresco. Um abraço. Muito boa! Olha lá, o homem de Minas, Pimentel. Posso te alfinetar? Não, depende. Isso aí não é um trocadilho? Isso é um trocadilho, mas como foi contra o Pimentel, foi muito bom. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu pensei. Isso foi um trocadilho. Mas foi contra o Pimentel. Começa que o trocadilho não é meu. Ah, não queremos que o ouvinte seja fulminado também. Vai, Reginaldo. Oi, Reinaldo. Aqui é a Miriam. Oi, Miriam. Aqui estou falando de Oxford, Miriam Catarina Valente. Estou falando aqui de Oxford, na Inglaterra. Eu gostaria de parabenizar vocês por esse programa aí sensacional, que nós consideramos aqui que está fazendo muito bem ao Brasil, nesse momento tão difícil aí que o Brasil anda passando, politicamente, economicamente. Então a gente curte seu programa aqui todas as noites. Parabéns. Reginaldo, você imagina as invejosas essa hora? Você imagina como fica a gente sendo ouvido em Oxford, né? As invejosas, elas ficam loucas, Reginaldo. E aí começa a sair difamando. O que a gente diz para as invejosas, Patrick Santos? O que a gente diz para O que a gente diz, Reginaldo? Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Beijo no ombro só pras invejosas de plantão. Acabou. Tem essa não. Vamos falar de Joaquim Levy. Vamos lá. Então, Reinaldo, ministro da Fazenda, Joaquim Levy, passou a concordar com a redução da meta do superávit primário de 1,1% do Produto Interno Bruto para 0,6%. O recuo ocorre diante da demora da aprovação das medidas de ajuste fiscal no Congresso e da deterioração, melhor dizendo, exato, do quadro da economia brasileira. Em abril, apesar de analistas dizerem que a meta não era factível, o ministro insistia em garantir que era possível cumpri-la, sobretudo se as propostas enviadas ao Congresso fossem chanceladas com agilidade. Não foi o que aconteceu. O projeto de desoneração da folha de pagamento, por exemplo, teve a votação adiada por pelo menos 2 vezes. Além disso, as medidas de ajuste, ao passarem pela Câmara e Senado, sofreram mudanças que diminuíram a economia inicialmente prevista para elas. Ô, colega, você que tá me ouvindo aí, paradinho aí na ciclofaixa do Haddad. Faz tempo que eu não faço uma homenagem pra ciclofaixa do Haddad. Os grilinhos. E agora com frio ainda, Reginaldo. Porque ciclista também é o seguinte, esses ciclistas que gostam de botar esses colanzinhos, eu adoro porque depois eles me xingam pra cacete. Esses ciclistas gostam de botar esses colanzinhos, aqueles capacetezinhos meio assim, sabe, pequenininho, essa coisa chique, né? Se aparecer em certos bairros de São Paulo com aquilo, você já sabe o que acontece. E agora eles estão perto da gente, né? Os grilos, né? Estão aqui perto, na Paulista, logo perto da Jovem Pan agora. Então, assim, você que tá lá, sem ninguém na ciclofaixa, no carro parado, no congestionamento, né? Olhando ali, cheio de inveja pra ciclofaixa, sem ninguém. Saiba o seguinte, o superávit primário que o Brasil tem estabelecido, que o Levy tem estabelecido, é de 1,1% do PIB. Isso dava 66 bilhões. Agora, ele já está negociando reduzir isso para 0,6% do PIB. Ou seja, da noite para o dia, vai capar uma economia de 30 bilhões e um pouquinho. Aí a gente pergunta, que diabo de negócio é esse? Em que da noite para o dia você dá um estalo no dedo e fala, não, vai ser 30 bilhões a menos. Vão ser 30 bilhões a menos. É a administração pública brasileira, que não tem a menor previsibilidade. E todo mundo sabia que não ia mesmo fazer essa economia, que já é pequena, atenção, já é pequena,
Já é pequena. Você falou que era uma meta possível de tentar. Já é pequena. Agora vai ter que rever, então, a do ano que vem também, que é de 1,2%. E vai ter que rever a do ano seguinte, 2017, que é de 2%. Se não faz 1,1% agora, vai fazer 2% em 2017? Ou vai fazer 1,2% no ano que vem? Mas saibam, senhores, que no acumulado de 12 meses até abril, em vez de superávit primário, o que o Brasil tem é déficit primário de 0,76%. Se a minha memória não falha, e ela não falha. Nesse caso, pelo menos. 0,76%. Então você tem déficit primário. É bem verdade que até abril se conseguiu fazer uma economia razoável. Só que o governo sempre gasta muito mais no segundo semestre. E, portanto, não vão fazer a economia. Agora, e o mercado sabia disso. Só que o Levi vai ter que dar um jeito de explicar que isso não é abandono do ajuste fiscal. E aí vamos ver como o mercado vai reagir e, sobretudo, como as agências de risco vão reagir. E elas tinham dito que a manutenção da nota brasileira dependia em boa parte do Brasil conseguir fazer aqui, o superávit. Elas já estão por aqui. E estão vendo que não vai conseguir. E a gente sabe como são essas coisas. A meta é de 1,1, você baixa para 0,6, logo alguém diz, se fizer 0,4, tá tudo bem. Não é? E isso é um sinal das dificuldades pelas quais passa o Brasil. E o CARF, hein? E o CARF? Reinaldo e ouvintes, a CPI do CARF, comissão instalada para investigar fraudes na Receita Federal, aprovou nesta terça-feira a convocação de 13 pessoas, entre elas executivos de grandes empresas. Figuram na lista empresários ligados a Ford, Mitsubishi Motors, Santander, Grupo RBS, Confederação Nacional do Comércio e Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Foram chamados ainda ex-conselheiros do órgão, como o ex-presidente do CARF, Edson Pereira Rodrigues, e Lutero Fernandes do Nascimento, que é assessor de Otacílio Dantas Cartacho, outro ex-presidente do Conselho. A CPI do CARF foi aberta após a deflagração da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga um esquema de venda de sentenças para reduzir ou anular multas no órgão. Muito bem, vamos aqui encher o saco da própria equipe. E quem não sabe o que é CARF não entendeu a notícia. É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ah, bom. Que faz o quê? Que é a última, né? Aí pra... Isso. É aquela instância que recorre de multas da Receita Federal. Isso. Perfeitamente. Muito bem, parabéns. Bom, obrigado. Então é o seguinte, o CARF por representantes, né, é o Conselho de Administração de Recursos Federais. Exatamente. Eleitos, né? Quando você tem que... fui multado. Recorre. Acho injusto. Vou recorrer. Vou pra onde? Vou pro CARF. E o que estava acontecendo no CARF? Tinha lá um monte de advogado e de fiscal dizendo, quanto é que você tá devendo aí, meu filho? Tô devendo 400 milhões. Vamos deixar por 100? Vamos deixar por 100. Mas tem que dar 50 pra nós. É assim. Né? Senão não tem perdão. E algumas grandes empresas, né, estão... Há sinais de grandes empresas que estão envolvidas ali. E um ex-secretário da Receita aparece comprometido com isso. É muito grave, porque a Receita Federal ninguém gosta de Receita Federal. Quem gosta de Receita Federal? Quem gosta de pagar imposto? Só trouxa gosta de pagar imposto. Não, paga imposto para o bem do Brasil. Vá se catar! Gente que faz isso é tarada. Gosta de pagar imposto, o quê? Quem que gosta? Na Suécia não gosta, nos Estados Unidos não gosta, no Brasil não gosta. Agora não pode sonegar, né? Então ninguém gosta de Receita Federal, ninguém gosta do fisco. Certo, Reginaldo? Mas a Receita era respeitada no Brasil. Respeitada, uma instância séria. E agora, né, a gente viu que, como diria aquele, era menos séria do que parecia, Reginaldo, né? Aliás, eu gostei do Lula, que ele falou uma coisa. Vou voltar aí, né? No seminário lá ontem, né? Na conferência, né? No Instituto Lula, ele disse assim: eu tô cansado de repetir as mesmas coisas desde 1980. Vamos pensar nessa frase. Ele tá cansado de repetir as coisas desde 1980. Quer dizer, ele passou de 80 até 2002... 35 anos. Na oposição. De 2003 a 2015, ele é governo. Certo, Reginaldo?
Então ele está no 13º ano de governo petista e para consertar as coisas ele continua repetindo o que ele repetia na década de 80? Mas o Brasil de 80 era muito diferente do Brasil de 2015. Se ele está repetindo as mesmas coisas de 80, nós estamos com 2 problemas aí, graves. Primeiro, ele não corrigiu nada daquilo que ele disse que ia corrigir. Portanto, é um falastrão, de novo. Essa palavra vai ficar. E 2, quem tem em 2015 o diagnóstico que tem em 1980, merece se aposentar e cozinhar coelho. Que o Brasil mudou. Isso é um sinal do atraso do Lula. Né? O Lula também é um cadáver adiado que procria, como dizia Fernando Pessoa. Né, Reginaldo? Hein, Lula? Falei, não falei? Vamos à CPI que vem em seguida? Né, Reginaldo? Então vamos lá, vai. É essa a hora da onça beber água. Perfeitamente, senhora. Pingos nos rios. Isso, bonitona. Com quem eu falo agora? Patrick, Sou eu, né? Sou Patrick. eu. Então vá. Reinaldo, em depoimento à Polícia Toma Federal, pode tomar o café. O ex-deputado João Pisolati Júnior, do PP de Santa Catarina, contou que o doleiro Alberto Youssef costumava dizer que os parlamentares de seu partido possuíam um débito com ele. Pisolati é citado diversas vezes por Youssef em seu acordo de delação premiada como um dos parlamentares beneficiados pelo esquema de desvio de recursos da Petrobras. O ex-deputado falou à PF em Brasília no último dia 8 de maio. Ao todo, a polícia já colheu depoimentos de 23 políticos investigados por suposta participação no esquema. Ainda precisam ser tomados 11 depoimentos, entre eles o do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eu vou dizer uma coisa aqui. Olha, tem uns babaca que eu fico pegando no meu pé. Porque isso aqui, eu tô cantando e andando. Falo mesmo. Eu não me conformo. Né, Reginaldo? Quem é João Pisolati? Quem é João Pisolati? Do PP de Santa Catarina. Não, nada contra Santa Catarina, que eu adoro, um estado maravilhoso. Aliás, organizadíssimo. Perto, na comparação com outros até. Agora, Pisolati, os 2 políticos mais graduados nessa operação são o Renan Calheiros e o Eduardo Cunha. Que, atenção, à época da acusação, não eram, respectivamente, presidente do Senado e da Câmara. Esse é um escândalo que não teve ninguém do Poder Executivo, meu Deus. Esses deputadozinhos. Não tem ninguém do Poder Executivo. Então, assim, um grupo de empreiteiros malvados, de novo, aqueles bandidos que estavam na Petrobras e mais uns deputados sem importância. Ora, tenha santa paciência. Cadê o Poder Executivo? Cadê o Poder Executivo nessa história? Não era para financiar partido? Cadê os pé grossa daí? Cadê? Aí, você fala isso, aí tá contra a operação. Não tô contra a operação, animal. Ridículo, tonto. Só quero que faça a coisa certa. Desse jeito vai acabar em nada. Aliás, a cariação ontem demonstrou... Tem sobre a cariação aqui? Tem? É a próxima? Não tem? Então vou falar da cariação. Ontem houve a cariação do Paulo Roberto com o Youssef, na Polícia Federal. Preste atenção. Outro dia o Fachin, novo ministro do Supremo, e todo mundo sabe o que eu penso do Fachin, porque quem levantou a bola Fachin no Brasil fui eu, outros pegaram carona depois, mas quem levantou a bola fui eu. Aí o Fachin disse, só delação premiada não serve pra condenar alguém. Ou condenar ninguém. Aí fala, o Fachin tá... Claro que não serve. Eu disse aqui, o Fachin tá certo. E especialmente quando 2 com delação premiada dizem coisas contraditórias. Então, por exemplo, em relação a Rosiana, mantiveram a diferença. Mantiveram a diferença. O Paulo Roberto disse que ele mandou dar dinheiro pra Rosiana, o Youssef disse eu não, e que era o Youssef deu, eu não dei. Sabe o que vai acontecer com a Rosiana? Nada. Nada vai acontecer. Acabou. O Palocci é a mesma coisa. O Palocci não teve. Sobre o Palocci não teve a cariação, mas vai ter. Um disse que o Palocci pediu dinheiro e o Paulo Roberto, Palocci me pediu dinheiro. Mandei o Youssef dar. Youssef, eu não dei. Pra mim ninguém pediu. Sabe o que vai acontecer com o Palocci? Nada de novo. Tem que produzir prova. Não basta trelelé. Especialmente quando um diz uma coisa e outro diz outra. Não é? Então assim,
Olha, a chance desse negócio dar em nada, em muita coisa, de a decepção nacional ser gigantesca, é grande. É por isso que tem esse interesse de pegar os empreiteiros e enforcar, tal, para ver se acontece alguma coisa. Político vai acabar livrando a cara, vocês vão ver só. Político vai acabar livrando a cara. E tem uns babacas por aí que não entendem nada de direito, não entendem nada de justiça, não entendem nada de processo, não entendem nada de nada, né? Só estão atrás de aplauso fácil, né? Que não estão entendendo a natureza do jogo, né? Achando que está sendo, mais oposicionista do que qualquer um. Não está sendo oposicionista, não, está sendo burro. Só isso. Se é que não é oportunismo da pior espécie. Vamos seguir. Reinaldo, a Polícia Federal pediu ao juiz Sérgio Moro a conversão da prisão do executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, de temporária para preventiva. O empresário oficializou ontem à noite o seu pedido de demissão da empresa sob a alegação de se dedicar integralmente à defesa. Ele foi preso na última sexta, na 14ª fase da Operação Lava Jato, a Erga Omnes. Alexandrino era diretor de Relações Institucionais da Odebrecht e um dos elos entre a construtora e doações para campanhas eleitorais. O executivo chegou a acompanhar o ex-presidente Lula em viagens ao exterior. Em 2011, por exemplo, Lula colocou Alexandrino entre os integrantes da delegação oficial do governo Dilma em uma viagem à Guiné Equatorial. O que é Erga Omnes mesmo? Para todos. Ah, muito bem. Erga para Omnes todos. Aí você é o seguinte, se não quer isso, você que é mais novinho, fica pegando no seu pé. Você fala lá pra produção, começa a explicar isso no texto. Senão aí depois você não sabe, eu pergunto, aí você faz carão. Aqui. Olha lá, a cara do Binho. O Binho faz isso só pra te pegar. Põe a Erga Omnes. Fala, o Reinaldo vai perguntar pra ele o que é Erga Omnes. Eu vou pensar nisso. Pensa nisso. Vou pensar nisso. Conversa lá. Então... Binho, depois a gente fala, viu? A conversa vai ser feia. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. A Polícia Federal já tinha pedido ao juiz Sérgio Moro a prisão preventiva do Alexandrino. A Polícia Federal já havia negado. Aí pediu a prisão temporária, que é diferente. Temporária é só 5 dias. Aí o juiz deu. Nesse período de prisão temporária, o Alexandrino pediu demissão da Odebrecht. Para que a prisão temporária se converta em prisão preventiva, que é uma coisa mais grave, teria de ter tido um motivo nesses 4 dias, certo? Expira amanhã. Qual foi o motivo? Não sei, não houve. Se saiba, não. Querem ir nessa toada? Vão. Vamos ver onde é que isso vai dar. Depois acaba dando em anulação de processo. Aí fala assim que... Tem nada a ver com não seria também uma delação, impunidade. Um cheiro de delação premiada? Não, imagina. Não? Até porque ele não fez acordo de delação. Não fez. Nada disso. Né? Agora, não sei se estão querendo forçar a delação premiada. Agora, usar a prisão preventiva para forçar a delação premiada, isso termina em anulação de processo. É isso que dá. É uma fraude? Você usa de um instrumento, acaba, se não é uma fraude processual, porque ela não deixa resquício documental, mas evidentemente é uma pressão indevida, né? É uma pressão indevida. Não é para isso que serve a prisão preventiva. Prisão preventiva nem é antecipação de pena, que não é, e nem pode ser um instrumento de pressão para forçar o cara a confessar aquilo que ele não, em princípio, não está disposto a confessar, ou não ter o que confessar, sei lá, né? O problema é o seguinte, isso acaba dando porcaria, depois as pessoas reclamam. Vamos lá. Mas o Odebrecht aqui, Reinaldo, o empresário Marcelo Odebrecht, preso na 14ª fase da Lava Jato, disse à Polícia Federal, em depoimento de 18 de maio, que desconhece qualquer ajuste voltado à prática de sobrepreço em contratos firmados pela Petrobras. Ele afirmou que o grupo Odebrecht nunca recebeu privilégios da administração pública direta e indireta, no que se incluem a Petrobras e suas subsidiárias. O empresário declarou ainda que não se recorda de ter recebido solicitação da senadora Gleisi Hoffmann para contribuição financeira à campanha da petista em 2010. Mas o empreiteiro fez uma ressalva. Tal resposta não elimina a possibilidade de que tenha havido tal solicitação ao próprio declarante ou alguém ligado à Odebrecht. Muito bom. Aí é o seguinte, cabe a ele negar, né? Aí eu só... Essa história do sobrepreço, do e-mail do sobrepreço, eu vi uma entrevista de um delegado federal que disse o seguinte: o e-mail tá lá, agora cabe ao Odebrecht se explicar.
No Estado de Direito é o contrário. Quem acusa é que tem que apresentar prova. Na fala do delegado tá assim: eu estou acusando, agora cabe ao inocente provar que é inocente. Cabe a pessoa provar que é inocente. Não é assim que toca a música. Tome cuidado. Eu estou alertando porque depois termina em Operação Satyagraha, que deu em nada. Termina no caso de Márcio de Ferreira, que deu em nada. Por quê? Por atropelo da ordem legal. Né? Vamos ver. Caio Brinde lá do outro lado do Atlântico. Esse Caio Brinde vai ficar falando dessas coisas do mundo. Eu não entendo nada. Quando eu falo porcaria. Ontem, por exemplo, eu fui num seminário e eu perguntei pro Felipe Gonçalves: o Saddam já te fez algum mal? Entendeu? Eu tava tentando defender meu amigo Saddam. Vamos lá. Reinaldo, Caio, ouvintes, os Estados Unidos irão posicionar tanques, artilharia e outros equipamentos militares no leste e no centro da Europa, anunciou o secretário de Defesa norte-americano Ash Carter nesta terça-feira. Essa decisão americana de colocar equipamento pesado perto das fronteiras russas tem o objetivo de acelerar a mobilização de forças norte-americanas em rodízio ao mesmo tempo em que a OTAN reforça os seus exercícios na Europa em reação à anexação russa da península ucraniana da Crimeia, que ocorreu em março do ano passado. Países vizinhos da OTAN, especialmente ex-estados soviéticos bálticos, com as suas minorias russas, temem que a Rússia fomente divisões em seus territórios. Moscou nega ter tais intenções. Meu amigo Caio Blinder, boa noite. O Caio Blinder, vem com um pouquinho de provocação. Vai brigar comigo, hein? Vai lá, hein? Devagar, Caio Blinder. Os meus amigos republicanos, BFF, em 2008, falavam que a Rússia era uma ameaça. E falaram: esses republicanos são todos paranoicos. A Sarah Palin, que era uma doidinha, ela chegou a falar até no risco de guerra com a Rússia. Ela não era muito boa da cabeça, uma pessoa lá do Alasca, um pouco isolada do resto do mundo. Mas em 2012, o Mitt Romney também voltou a falar do risco russo. Ô, Caio, nós, os republicanos, estávamos certos e vocês, os democratas, estavam errados, Caio? Bem, primeiro o seguinte... Primeiro que você não é democrata, então, não vem com essa cascata pra você nem que eu sei. Eu acho que o Lula e a Sarah Palin não sabem onde fica o Mar Báltico. Né? Então, em comum com o Lula, eu nunca coloquei na mesma frase Lula e Sarah Palin. Mas ela é muito mais gostosa do que eu. É verdade. Hashtag pronto, eu falei. Não, a Sarah Palin chutou e acertou. O Romney estava correto. Eu estou numa fase que eu estou muito do lado do Romney. Atenção, para! Reginaldo, quando tem confissão como essa, o que a gente faz aqui? Quando tem confissão como essa, o que a gente faz? Ele diz que está ao lado do Romney, dos republicanos. O que a gente faz pro Caio Blinder? Reginaldo! Não, eu quero mais. Eu quero aplausos para o Caio Blinder. Aplausos para o Caio Blinder. Obrigado. Caio Blinder, parabéns. Agora, o Romney, ele foi o primeiro, ele teve a coragem, a decência, inclusive em 2012, de pedir que os estados do sul-americano não desfraudassem a velha bandeira da confederação. Então ele já foi muito corajoso. Nesse caso da Rússia, ele estava correto. Ele falou que era a maior ameaça geopolítica, estava correto. Ele acertou como, agora para te provocar, o Bush tinha errado. O Bush, ele olhou no olho do Putin e disse que achou que dava para conversar. Bom, olha, não posso deixar passar. Não nos esqueçamos o seguinte: o Lula com o Barack Obama não se entendeu muito bem. Ele se entendeu bem com quem? É verdade. Com o Bush. Com o Bush. Não, corretamente, em termos estratégicos, os americanos erraram e de fato a culpa maior nessa última fase foi dos democratas. Estou fazendo análise política, claro. Fim de papo. Agora, o que está acontecendo agora é o seguinte: os americanos estão realmente endurecendo a barra. Por quê? Porque seus aliados, especialmente os países pequenos do Báltico, os negócios chamados Estônia, Lituânia e Letônia, estão morrendo de medo do Putin. O problema do Obama não é... Os americanos estão jogando bem, são os europeus que são refratários, os europeus, a velha Europa, esse é o problema. Teve uma pesquisa 2 semanas na Europa mostrando o seguinte: e se o Putin invadir um desses paizinhos no Báltico? Na Europa, inclusive na Alemanha, a população diz: não temos que ir à guerra, não.
Então, esse é um problema que a Europa não quer saber de guerra hoje em dia. Os americanos, cara, é mais cômodo para os americanos terem uma posição mais dura. Até porque a guerra vai ser longe dali. Eles estão literalmente do outro lado do Atlântico. Eles estão. Nesse caso, eles estão. Mas é um fato concreto que isso não é uma provocação, é uma contra-provocação contra o Putin, que inclusive tem feito algumas ameaças nucleares nas últimas semanas. Agora, então, Caio, não hoje, mas vamos ver se a gente volta nesses dias próximos aí. Eu continuo fascinado às avessas com essa coisa do Putin. Eu não... Quando a gente busca razões objetivas, mínimas, racionais para isso, além do sonho da grande Rússia, da Rússia imperial, qual é a desse cara, meu? Ele entrou num labirinto e não sabe sair. Uma das coisas. Ele não tem como sair agora. Se ele descer, ele cai. Entendeu? Ele não pode. Se ele recuar, ele vive dessa bravata. Tá que nem quem anda de bicicleta, né? Se parar de pedalar, né? Isso aí. Cai. Pedalada é perigoso. Exatamente. É uma palavra estrategicamente perigosa. Muito bem, Caio Blinder, obrigado. Obrigado. Abraço, até amanhã. Tchau. E vamos falar de Brasil um pouquinho. Você, quem é que é? É o Patrick. Patrick, você é a favor de voto obrigatório, Patrick? Eu sou. Eu acho que sim. Você é contra? Peguei um quinta coluna infiltrado aqui. Vamos lá, vamos tratar disso. Vamos lá, não, voto mas não é manifestação? Não, vamos falar, pode ser também. Não, vamos falar de obrigatório, tá na mesma página. Tá sim, tá aqui em cima, né? Na Na página página 5. Confuso. Não, mas eu tava certo, porque a gente ia voltar. Vamos lá. Outro recorte interessante da pesquisa. Cadê onde obrigatoriedade? Não é aqui, né? Obrigatoriedade, página 5. Então tá certo. Isso. Um recorte da pesquisa Datafolha, divulgado nesta terça, diz respeito à obrigatoriedade do voto. A rejeição ao voto obrigatório bateu recorde neste último levantamento. Passou de 54% para 66% desde outubro de 2014. O Datafolha também quis saber se os eleitores votariam se não fosse obrigatório. De cada 10, 6 responderam que não. Os mais pobres e os menos escolarizados são os que mais deixariam de votar. Lembrando, Reinaldo, que a proposta do voto facultativo foi derrotada na Câmara por 311 a 134. Olha, eu já declarei aqui, vou insistir, eu sou pelo voto facultativo. Tá? Eu sou pelo voto facultativo. Eu sei que muita gente deixa de votar e tem um argumento, e provavelmente por isso é a favor do voto obrigatório, de que isso enfraquece a democracia, que cai demais a adesão. Eu acho um argumento respeitável. Agora, sabe o que eu acho? Que aí então você tem que convencer o cara a ir para a urna, entendeu? Sim. Que se você convence o cara, fala, meu filho, é fundamental você votar. Aí ele vai. Aí ele vai, você tem que ir, porque senão a democracia se enfraquece. Aí o cara vai. Obrigatório, como é que é um direito que pode ser obrigatório? Na minha cabeça não fecha a equação, né? E tem aquele negócio assim, tem democracias que tem voto obrigatório, tem a Austrália, é democracia com voto obrigatório. A Bélgica é democracia com voto obrigatório. E só. Não tem mais. Todos os outros países que são democráticos, o voto é facultativo, né? Vamos falar de reeleição rapidinho. Mais um recorte da Datafolha, e é uma mudança que o governo Dilma e os últimos mandatos causaram na população. De acordo com a Datafolha, pela primeira vez na história, a maioria dos brasileiros é contra a reeleição. Olha, Reinaldo, já são 67%. No primeiro levantamento em 2005, 65% foram a favor do direito de o presidente disputar um novo mandato. Em 2007, com o Lula reeleito, o apoio à reeleição diminuiu 7 pontos, mas ainda era uma opinião da maioria. Agora, com a presidente Dilma Rousseff recém-reeleita, só 30% são a favor da reeleição. Os que são contra passaram de 39% para 67% desde a última pesquisa. Tá vendo como há malas que vêm para o trem? Já falando em trocadilho. Tá vendo como há malas que vêm para o bem? Tá vendo? A Dilma é tão ruim que conseguiu virar o placar da reeleição. Hoje, graças a Deus, a esmagadora maioria dos brasileiros é contrária à reeleição. E por falar em Dilma, agora sim, Patrick, manifestação, quem inverteu a ordem fui eu. Foi você. O Patrick não tinha culpa, né? Ele estava certo. Eu falei assim, vamos fazer isso. Aí quando chega, eu tanto que estava invertido que tava assim, outro recorte interessante, que alguma coisa a gente tinha falado anteriormente. Mas vamos lá rapidinho. Reinaldo, mudei, eu senti no meu eu que era assim, era pra mudar. Vamos lá. Vamos lá rapidamente. O movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua e o Revoltados Online convocaram uma nova manifestação para o próximo dia 16 de agosto. Com o mote Não vamos pagar a conta do PT, os 3 principais movimentos de rua críticos ao governo Dilma e o seu partido concentram agora a crítica ao ajuste fiscal, Reinaldo. Olha aqui, tá longe ainda, 16 de agosto, dá tempo de organizar isso. Eu acho que tende a ser
de novo, uma mega manifestação, porque os números da economia estão piorando e o governo achou e vamos ver, que a crise tinha dado uma esfriadinha. E vamos ver quantas fases da Lava Jato chegarão até o dia 16 de agosto. Exatamente, dá para chegar, enfim. A 19ª fase já da Lava Jato. Então, o governo vai continuar sendo atazanado por isso, recessão aumentando, desemprego aumentando e descontentamento com o governo também. Tchau, até amanhã. Tchau. Boa noite. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.